Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, construindo a paz. Olá, queridos amigos e amigas. Este é o podcast Liderança Espírita para a Nova Era. Em seu episódio de número 33, com o tema A Atitude do Líder ante os Desafios. O podcast Liderança Espírita para a Nova Era é uma promoção da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, em sua área de formação de lideranças espíritas, vinculada à vice-presidência de unificação da nossa federativa. E hoje integram e participam deste episódio Maria Elizabeth Barbieri e Juliana Farias, voluntárias da nossa área de formação de lideranças espíritas da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Convidamos para a nossa harmonização o companheiro e amigo Pedro Peçanha, multiplicador do Programa de Formação de Lideranças Espíritas da cidade de Dom Pedrito, que vai nos trazer a leitura da página Liderar para a Redenção do livro O Líder Espírita, volume 2, Liderança para a Nova Era, editado pela Félix Editora. Liderar para a regeneração. A aurora plena e infinita, parida em lágrimas de redenção, recolhe a humanidade aflita aos umbrais da regeneração. Bálsamo de alívio e bonança, forjado na luta redentora, esparze a luz da liderança sobre a turba sedenta e sofredora. E não haverá rebanho sem pastor, nem mesmo ovelha desgarrada. Pela força do caráter e do amor, unir-se-á a fileira abençoada. Ao clamor da trombeta inconfundível, avançaremos unidos livremente, confiantes na luz imperecível do Evangelho pregado a toda a gente. Lideremos servindo e amando a cada alma que o Pai nos confiar, em cada passo aprendendo e ensinando o testemunho de para Deus gravitar. Como todos sabem, o ano de 2024 foi muito desafiador para nós no Rio Grande do Sul, em função das enchentes e todos os desafios que trouxeram não só para o nosso estado, mas principalmente para o movimento espírita do Rio Grande do Sul. Mas igualmente, nós completamos nos últimos episódios do nosso podcast um marco importante que foi completar o eixo temático trazido em cada um dos episódios numa cobertura completa dos temas, dos capítulos do livro O Líder Espírita, volume 1. E agora, o nosso desafio é retomar os nossos episódios, tendo como objetivo a cobertura temática do livro O Líder Espírita, volume 2. Por isso a nossa alegria e que trago e estendo esta gratidão na participação neste episódio das nossas queridas amigas Beth Barbieri e Juliana Farias. Amigas. Opa, então pessoal, é com uma felicidade muito grande, com uma alegria muito grande também, que nós saudamos a todos que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo. É também com um pouquinho de ansiedade, um nervosismo que acompanha esses nossos momentos de gravação, assim, de episódio, que nós hoje iniciamos a nossa conversa. Para mim, especificamente, é sempre um momento de muito aprendizado, de muito compartilhamento de experiências, estar aqui dialogando sobre essa temática da liderança espírita. É muito bom voltarmos a realizar essa tarefa.
E queremos saudar os nossos ouvintes, aqueles já afeitos a acompanharem o podcast sobre liderança da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, aqueles que serão ao longo do tempo cativados para estas conversas que são muito caras ao coração da gente. E começamos bem, não é? Porque começamos com a poesia. A poesia é essa forma de comunicação que vai fertilizando o solo das nossas almas, para dizer verdades que são do nosso dia a dia, verdades profundas, algumas que por vezes parecem ser óbvias, outras não, mas dizer naquela cadência que vai fazendo com que as nossas emoções se agigantem e a terra dos nossos corações vá produzindo flores de compreensão, de gratidão, de alegria, enfim. Liderar para a regeneração. Essa poesia que tem uma doçura, uma simplicidade das rimas bem postas, da métrica perfeita, e que vai a cada passo falando de Jesus e do seu projeto e inserindo essa tarefa abençoada da liderança nesse propósito divino. E não haverá rebanho sem pastor. Olha que linda essa estrofe. Não haverá rebanho sem pastor, nem mesmo ovelha desgarrada. Pela força do caráter e do amor, unir-se-á a fileira abençoada. E que bom estarmos nesta fileira, com um pastor tão devotado como é o Mestre de Nazaré. E vamos dele recebendo todas essas emanações deste caráter de um espírito puro, desse amor incondicional, a fim de que também possamos ir aprendendo a reunir a fileira. Então, temos a certeza de que liderar para a regeneração é uma estrada que vai nos propiciar muitas alegrias, muitos aprendizados. E este podcast, Liderança para a Nova Era, baseado neste livro, que é o volume 2 de O Líder Espírita, essa obra que a espiritualidade foi inspirando o movimento espírita a realizar ao longo do tempo, nos fará melhores. Então, continuemos esta caminhada de mãos dadas, porque, afinal, nós não podemos nos distanciar daquele que deixa as suas pegadas luminosas no caminho para que possamos seguir. Que Deus nos inspire sempre. Trazemos como estudo neste episódio 33 o capítulo 1 da obra O Líder Espírita, Liderança para a Nova Era, volume 2, editado pela nossa Fergs Editora no ano de 2021. Neste capítulo intitulado A Atitude do Líder ante os Desafios, que fazeis de especial? Os autores trazem esta visão consoladora de esperança e de fé, nos convidando a enxergar nesses desafios uma oportunidade, trazendo reflexões
do Evangelho segundo o Espiritismo, onde os espíritos amigos nos falam da necessidade da caridade, amparada na fé, dos impulsos generosos que nós nos depararemos, e que esta caridade, aliada à fé, praticada com abnegação, sacrificando o personalismo, o interesse egóico, inspirado pela fé, de modo a carregar com coragem e perseverança a cruz desses desafios da vida terrena. E em outra reflexão, já no livro Paulo e Estevão, relatando o episódio da prisão de Estevão na modesta igreja nascente dos primeiros tempos do cristianismo redivivo, e como este episódio desta prisão trouxe a divina oportunidade para que ali se revelasse a liberdade do Evangelho. Então eu inicio convidando a nossa querida amiga, inclusive organizadora e autora desta obra, o Líder Espírita, Liderança para a Nova Era, volume 2, e te questiono, amiga, diante dos desafios dos nossos tempos, tantas lutas que nos são apresentadas e nos chegam neste contexto da evolução do nosso planeta. A gente pode citar a pandemia, eventos climáticos extremos, como nós aqui no Rio Grande do Sul fomos impactados no ano de 2024. Como a liderança pode alinhar a visão sobre esses fatos a fim de que eles se tornem estímulo, oportunidade para sedimentar o alicerce de um mundo regenerado? A pergunta, ela é instigante e traz reflexões profundas. Essa questão que está no livro, inspirada naquela narrativa trazida na obra Paulo e Estevão, em que Estevão é preso na Casa do Caminho. Após um diálogo duríssimo, um debate com o perseguidor Saulo, doutor do Sinédrio, em que o jovem, de uma forma desassombrada e com argumentação muito precisa e irretocável, ele vai alinhando as respostas ao doutor da lei com base no Evangelho de Jesus. Isso desconcerta de tal maneira Saulo, porque não consegue se contrapor, ou melhor, se sobrepor às ideias do jovem do caminho. Isso leva a um desconcerto, a uma fúria, a uma irritação e à prisão de Estevão. Um momento que lança a Igreja do Caminho em uma provação muito intensa. Imaginemos uma instituição nascente, considerada pela autoridade do Sinédrio como uma instituição, de certa forma, marginal, e que tem, naquele momento, um dos seus membros se contrapondo, e na visão do dominador, dos poderosos, até desrespeitando a autoridade. E esse momento foi muito intenso e suscitou, deu margem a uma dicotomia entre os participantes da Igreja do Caminho. Ideias, avaliações diferentes, o que é natural nas instituições onde os participantes têm a liberdade de tecer os seus comentários, fazer as suas avaliações
dos fatos de acordo com a sua ótica, com a sua vivência, enfim. Então nós vamos ter nesse momento Tiago, filho de Alfeu, que ficou profundamente desgostoso com a postura de Estevão, entendendo que o jovem não devia ter se conduzido daquela maneira, porque isso estava atrairia para a Igreja do Caminho prejuízos incalculáveis. A todas aquelas atividades que ali eram desenvolvidas em benefício dos órfãos, das viúvas, dos enfermos, dos doentes, dos excluídos, enfim. Então, Tiago ficou dominado pelo medo de que aquele confronto trouxesse consequências mais drásticas para a casa do caminho. De outro lado, nós temos a postura de Simão Pedro. Simão Pedro fazendo um exercício de fé, como nós podemos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz que a fé é o remédio eficaz para o sofrimento, porque a fé ela nos mostra o horizonte infinito e que isso faz com que os dias brumosos do hoje eles se dissipem rapidamente. Então Simão Pedro teve este senso de observação muito oportuno e necessário à liderança servidora. O líder servidor, como diz na pergunta, nesses momentos, e a pergunta exemplifica a pandemia, os eventos extremos, nós ainda ajuntaríamos esses conflitos internos e externos das radicalizações políticas que têm invadido a nossa seara e tantos outros. Neste momento, é preciso o exercício de fé, para que nós possamos visualizar o futuro e aproveitarmos as lutas momentâneas, o caos instaurado no presente, os desafios que nos chegam, aproveitá-los como oportunidade de crescimento. Temos trabalhado no programa Formação de Lideranças muito essa questão do senso de observação. E é uma competência que a liderança precisa desenvolver. Porque se nós pousarmos e nos determos naquilo que está acontecendo, sem fazermos uma prospecção de onde os acontecimentos atuais podem nos levar, nós estaremos, sem dúvida, apresentando sugestões, realizando o trabalho, mas, quiçá, as sugestões apresentadas, o trabalho realizado não tenha a sustentabilidade de conduzir a instituição por novos caminhos, caminhos mais seguros, caminhos mais vigorosos para o futuro. Há uma página de Emmanuel na obra Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel é um professor fantástico, né? Ele vai dizer que o bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Olha aí que interessante. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza, aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento.
Que lição, meus amigos! E que significação! Pois muitas vezes a leitura que fazemos, e isto é perfeitamente compreensível, dado o nosso grau de evolução, é de que as dificuldades, os desafios são obstáculos a nos deterem o passo, a fazer com que, ao invés de termos ânimo para redobrar as nossas ações, nós entramos no processo de reduzi-las. Ao invés de aprimorar caminhos, nós retrocedemos, andando em caminhos já conhecidos e que, por conta disso, são mais fáceis. Esse olhar de identificar oportunidades, ele dita, inclusive, a conexão, a sintonia espiritual das lideranças. Quando eu vejo uma oportunidade diante de uma resistência maior e pouso os meus olhos no horizonte, como diz Santo Agostinho, falando da fé no Evangelho, eu vou sintonizar com aquelas mentes que impulsionam o progresso da humanidade. Eu vou captar deste conjunto de entidades que estão apostos para acelerar a evolução da Terra, as soluções, as sugestões que se conectam com isso. De outra banda, se eu continuar queixoso, se eu enxergar, como diz Emmanuel, apenas o lado arestoso, cheio de arestas, das situações, lamentando, ao contrário, eu vou estabelecer uma conexão, uma sintonia com as mentes pessimistas. E é claro que o trabalho continuará. É claro que alguns resultados aparecerão, porque as nossas instituições, elas têm a sua diretriz, a sua direção superior na espiritualidade. E a espiritualidade supre as nossas omissões, supre as nossas carências, supre a nossa falta de eficiência. Mas, como o objetivo das organizações humanas é fazer com que o homem aprimore a sua inteligência e eduque os seus sentimentos, eu estarei desperdiçando a oportunidade. A instituição segue, mas ela segue adequada à minha necessidade de provação. Ao passo que, se eu impulsionar o progresso dessa instituição, ela seguirá como aquele patamar mais avançado, onde eu vou continuar exercitando e evoluindo. Então, o fato de aproveitar bem as oportunidades é também uma chance de, como co-criadores que somos, na dicção de André Luiz, né? Somos co-criadores e impulsionamos o progresso. Ou muitas vezes somos apenas aqueles que estão observando o progresso se fazer, espectadores, sem participarmos dele. É uma oportunidade, é um momento assim de compreendermos, de entendermos que elas são convites da misericórdia divina para que nós
Aos poucos, retiremos as nossas escamas, enxergando o nosso papel no mundo como lideranças servidoras. O estudo igualmente nos convida a enxergarmos além da oportunidade frente a esses desafios trazidos nesses tempos, a refletirmos em torno da proatividade como parte desta atitude do líder ante os desafios. A proatividade é essa competência interpessoal indispensável ao exercício de uma liderança servidora. Ela é capaz de regimentar ideias, posturas e até crenças diferentes, abordando elementos de convergência para caminharmos no rumo da convivência fraterna e pacífica que almejamos. O capítulo que nós estudamos, a atitude do líder ante os desafios, traz o exemplo da atuação de Pedro na casa do caminho, logo após a prisão de Estevão. E aí eu te pergunto, Juliana, como podemos desenvolver esta competência da proatividade, principalmente nesses momentos de transição que passamos, onde os valores do Evangelho, que são tão necessários ao equilíbrio e ao avanço intelectual, mas principalmente moral da humanidade, sofrem igualmente esses sucessivos ataques do materialismo vigente em nossos dias. Bom, nós que buscamos liderar a partir da força do caráter e do amor, nós precisamos de proatividade, de iniciativa, né? Ainda mais no cenário que está posto na nossa sociedade. Se nós simplesmente formos levados pela maré, essa maré do materialismo, será difícil liderar com Jesus. Então, a liderança servidora demanda proatividade e iniciativa, né? E como nós estamos aqui abordando a proatividade frente aos desafios que o líder enfrenta, me parece importante a gente pensar na proatividade e no como nós a confundimos muitas vezes com agilidade ou rapidez, né? Não. Há de se tomar o tempo para reconhecer as emoções que atravessam o meu mundo íntimo, que brotam em mim frente ao desafio posto, e também para se acostumar com o desconforto, né? Porque a experiência emocional, muitas vezes, frente a um cenário de desafio, ela precisa só ser reconhecida e sustentada antes da gente decidir os caminhos a tomar. Senão é possível que a gente acabe escolhendo mal, escolhendo a partir daquilo que parece mais fácil e mais rápido. Muitas vezes, aquilo que parece mais rápido e mais fácil não está alinhado com os nossos valores, com a missão da instituição a qual nos vinculamos. Então, escolher o desconforto, muitas vezes, é sustentar a experiência emocional, sustentar as emoções que atravessam, que brotam no meu mundo íntimo. Então, para isso a gente precisa sentar um pouco com as nossas emoções, né? Reconhecer elas no corpo, reconhecer onde elas se manifestam. Senão nós corremos o risco de escolher logo um caminho a tomar, simplesmente para acabar com a dúvida e com a incerteza, né? Que é experiência difícil a gente sustentar o desconforto. É possível também que a gente tome um caminho inverso, né? Que o oposto disso, que a gente ignore o desafio, racionalize em alguma medida e que a gente se convença de que ele nem está na nossa atribuição, que nem é nosso papel lidar com esse desafio, né? Bom, então, além de reconhecer as nossas emoções, os sentimentos que a gente atravessa, né, que brotam em nós, é preciso buscar também a história que nos contamos sobre o desafio que vivemos. Muitas vezes nós escolhemos culpados, nós buscamos culpados e ficamos, né, narrando aquele episódio, narrando o desafio a partir de culpados e vítimas
escolhas boas, escolhas ruins, né? Então, muitas vezes nós adotamos uma história única para explicar os contextos. Então, reconhecer as emoções e os sentimentos e a história que nos contamos sobre o desafio que vivemos é um convite para observarmos os cenários de forma desapaixonada, sem termos assim como se fosse uma solução de estimação, né? Parece que é aquele velho caminho que muitas vezes já tomamos e que, embora ele não traga os resultados esperados, nós seguimos tomando, né? Nós seguimos escolhendo da mesma forma, né? Então é preciso que a gente não tenha essa solução de estimação, assim, né? Que a gente esteja de fato aberto para observar os cenários, né? Observar o contexto e desenvolver, claro, o nosso senso de observação, que é tão importante para a ação da liderança servidora, né? Então, observar os contextos para além daqueles velhos caminhos traçados, para além das aparências, né? Porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos lembra que a interpretação, que é um ponto de vista, né? A doutrina espírita nos convida a ampliar o olhar, ampliar o ponto de vista para aquele ponto do espírito imortal, né? De modo que olhar para o desafio à nossa frente, ao olhar para o desafio à nossa frente, seja possível rasgarmos novos horizontes, observar o desafio a partir de diferentes prismas. Ademais, assim, suponho que seja preciso também um tanto de boa fé, né? Por vezes nós nos deparamos em algum desafio nos quais alguns companheiros de jornada esposam assim perspectivas ou escolhas opostas às nossas. Entendem que o melhor para a nossa instituição é um outro caminho. Então, desenvolver essa boa fé envolve estender aos companheiros que enfrentam os desafios conosco a interpretação mais generosa possível ao nosso alcance, para justificar suas ações. Que nós tenhamos a coragem de suspender um pouco os nossos julgamentos, nem que seja temporariamente, né? Para que possamos dialogar sem uma atitude defensiva. Isso talvez pareça simples, mas suspender uma atitude defensiva significa que a gente não precisa se defender o tempo todo, justificar o porquê das nossas escolhas, dos nossos caminhos, dos nossos argumentos. Isso envolve acolher a nossa vulnerabilidade para conseguir agir e falar a partir do coração, né? É possível, né? É possível que assim a gente consiga consultar a nossa consciência e consultar a espiritualidade para de fato escutar, né? Para de fato entender, escutar por dentro, escutar intimamente. Para conseguir avaliar se a ação que pretendemos tomar, né, para lidar com o desafio posto, ela de fato é adequada. Porque só assim nós temos chance de distinguir aquela linha tênue, assim, entre coragem e imprudência. Ou ainda, entre paciência e inércia comprometedora, omissão, né? Vamos colocar isso em exemplos, assim. A Beth nos falava sobre os desafios climáticos e sobre a pandemia, né? Lembremos, amigos, das dúvidas que atravessaram as lideranças espíritas nos momentos iniciais da pandemia de Covid-19. Nos perguntávamos, será que manter a nossa casa física aberta representa um ato de coragem nesse contexto ou uma imprudência, considerando, né, as orientações sanitárias? Depois, no momento do retorno às atividades presenciais, novamente nos perguntávamos a mesma coisa. Será que isso que cogitamos fazer caracteriza coragem ou imprudência? Será que esses argumentos que eu apresento e as minhas justificativas denotam impaciência, ou melhor, denotam paciência? Ou será que na verdade escondem uma omissão, uma inércia comprometedora?
foram decisões muito complexas e que demandaram das lideranças muita meditação para perceber as emoções, né, o medo que nos assolava, a história que nos contávamos sobre o contexto, né, demandou também um acolhimento sincero da nossa vulnerabilidade e uma capacidade de ampliar o que nós entendíamos como portas das nossas instituições. Acabamos adotando as portas virtuais que viabilizaram encontrar as pessoas conforme o momento permitia. Né? Então, amigos, Pedro fez tudo isso. Quando ele ficou sabendo da prisão de Estevão, Pedro tinha à sua frente uma instituição para conduzir com tarefas de amparo e auxílio que precisavam de continuidade. Tinha também desentendimentos entre os companheiros, né, entre os apóstolos. Era preciso ponderar e agir de forma a sensibilizar os homens da lei para a causa do Cristo. Então, Pedro, assim, com muita experiência e muita sabedoria, apostou no coração caridoso de Gamaliel e lhe concedeu a interpretação mais caridosa ao seu alcance. Pensou ele, se Gamaliel visitar a casa do caminho, ele vai perceber o amor em ação que transita nessa instituição. Então ele agiu convidando Gamaliel para conhecer a casa do caminho, sensibilizando um coração para a causa, compartilhando visão com Gamaliel, convidando Gamaliel para transitar por entre a casa do caminho. E claro que Gamaliel, encontrando um velho amigo sendo socorrido pela casa do caminho, teve uma experiência inestimável para a compreensão da missão de Jesus na Terra. Ele pôde entender a profundidade dos valores e dos princípios que orientavam a conduta tanto do Estevão quanto dos seguidores que estavam ali na casa do caminho. Então foi a proatividade do Pedro que, conectado consigo mesmo e com Jesus, encontrou um caminho a seguir. Bom, aí, amigos, nos perguntamos, como podemos desenvolver essa proatividade? Parece que é preciso que reconheçamos que muitas vezes o nosso ponto de vista é limitado. Nós tendemos a pensar em opostos, né? A ou B. Então, falar sobre proatividade na gestão de conflitos, nos desafios que a liderança enfrenta, é um convite para que ampliemos nossa percepção sobre a nossa experiência, sobre a experiência que a instituição atravessa e sobre os caminhos ao nosso dispor, especialmente quando estamos no olho do furacão, né? Quando estamos assim, na frente de um desafio posto, o desafio está posto, temos que tomar algum caminho. Conforme comentamos, acolhendo as emoções, os sentimentos, os pensamentos, desenvolvendo o senso de observação e uma boa fé, acolhendo a nossa vulnerabilidade, consultando a nossa consciência e a espiritualidade amiga, temos melhores chances de exercitar essa proatividade de forma consciente e alinhada com os valores e com os princípios morais de Jesus. Outra competência trazida neste capítulo, estruturando essa atitude do líder perante os desafios, é a capacidade de formar redes. No processo de formação de rede, as construções coletivas são frutos de diálogos maduros entre líderes e colaboradores e que se ampliam para os parceiros que a instituição pode e deve cativar. Allan Kardec, estabelecendo a Constituição Provisória do Espiritismo, já alinhava a necessidade desta rede para a continuidade da difusão da doutrina espírita, dizendo: durante o período de elaboração, a direção do Espiritismo teve que ser individual. Era necessário que todos os elementos constitutivos da doutrina, saídos no estado de embriões, de uma multidão de focos se dirigissem para um centro comum, para serem aí examinados e cotejados, de sorte que só um pensamento presidisse a coordenação deles, a fim de estabelecer-se
essa unidade no conjunto e harmonia entre todas as partes. Se não fosse assim, a doutrina ter-se-ia assemelhado a esses edifícios híbridos, projetados por vários arquitetos, ou a um mecanismo cujas rodas não se engrenam com precisão uma nas outras. Te pergunto, Beth, com base nesta capacidade de formar redes, como ampliar esse nível de confiança no ser humano em que nós podemos ver demonstrado por Pedro quando foi apresentar a Gamaliel, o integrante do Sinédrio, a excelência do trabalho realizado pelos homens da Casa do Caminho. Temos apresentado as nossas instituições espíritas de uma forma objetiva, persuasiva e cativante aos nossos colaboradores e parceiros, a fim de promover essa convivência, a congregação de esforços, tanto dentro das nossas fileiras, quanto com os demais segmentos da sociedade? A capacidade de formar redes, não é? Ainda um princípio, um paradigma em construção incipiente na humanidade. Nós temos já uma certa desenvoltura de formarmos pirâmides, normalmente pirâmides com uma estrutura que dá uma verticalidade de um vértice, onde ele vai se abrindo do cume para a base. E hoje nós temos um novo desafio, que é compreendermos essa capacidade de interação chamada rede, onde há uma horizontalidade, onde existe essa necessidade das construções coletivas, dos diálogos entre lideranças, colaboradores, da busca de parceiros, para que a instituição consiga uma vascularização maior, tanto nas relações internas entre os seus participantes, quanto na relação com as parcerias, que são os colaboradores externos. E parte esta formação de redes de algo que é muito característico nosso, para o qual nós somos convocados quando o Cristo veio nos ensinar o maior de todos os mandamentos. Jesus mostrava o caminho de uma formação de rede quando nos direcionava o entendimento, nos chamava a compreensão de que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, essa causa primária, essa inteligência suprema, e amarmos o próximo como a nós mesmos. Então, isso mostra uma formação de rede, feita pelo amor, que se irradiaria dos nossos reinos do céu, que são reinos interiores, em todas as direções. Então, dessa forma, a capacidade de rede, ela parte da mitigação do orgulho e do egoísmo. Para formar redes, nós não podemos cultivar o orgulho de seitas, de casta, de religiões. E a lição de Pedro, diante daquele evento da prisão de Estevão, mostra isso. Pedro parte da premissa
de que no Sinédrio há homens bons, no Sinédrio há pessoas generosas, no Sinédrio há senso de justiça em algum ou em alguns dos seus membros. Esta é uma lição muito profunda, pois muitas vezes nós tendemos à generalização. A generalização é um processo de rigidez que mata e que afasta as pessoas e impede se estabeleça uma rede de colaboração. Se partirmos do pressuposto que somente nas fileiras da nossa doutrina há criaturas com capacidade de doação, de devotamento, de abnegação, de compreender o verdadeiro propósito da existência, já inibimos a capacidade de formar redes. Se temos a arrogância, a vaidade de acharmos que nos fóruns, nos diálogos em que participamos com instituições de outras crenças ou de outros projetos sociais, nós teremos a condição de supremacia e que somos nós que entendemos como as coisas são feitas. Se vamos com esse desiderato, nós inibimos a nossa capacidade de formar redes. O codificador dizia que a formação de redes, a construção coletiva, esse centro comum que seria formado era para estabelecer a unidade de pensamentos, a unidade de vistas, o conjunto e a harmonia entre todas as partes. Agora, isso requer humildade, requer percebermos que nem sempre nós temos as respostas todas e que se somos seres gregários, destinados à convivência, é porque necessitamos uns dos outros, principalmente quando nos cabe temporariamente a tarefa de liderança. Temos o dever de apurarmos o nosso centro de observação, de vermos mais longe, para informar e não para impor. Há uma outra lição de Emmanuel, intitulada Colaboração também, onde ele diz que ninguém realiza algo sem o apoio de alguém. Nenhuma novidade disso. Mas ele prossegue, convidando-nos a pensar nisso a fim de angariar o concurso preciso na execução da tarefa que nos consagramos. Porque colaboração é reciprocidade. Ele traz uma imagem recorrente nos seus ensinamentos. Ele diz que a árvore protege a fonte e a fonte alimenta as raízes da árvore. O solo acolhe a semente e a semente produz valores que engrandecem, que prestigiam o solo. Então, isso é a formação de redes. E nós viemos aprendendo ao longo do tempo a estabelecermos esses diálogos produtivos. Nosso movimento espírita, através das suas federativas, das estruturas dessas federativas, tem buscado estabelecer esta rede na qual os centros espíritas são os nós de redes, né? Aqueles focos de força, de transmissão de energia. E as lideranças servidoras necessitam potencializar esta forma de trabalho, porque o objetivo do Espiritismo,
que é destruir o materialismo, passa necessariamente pelo vigor dessas redes. Vamos aprendendo, pouco a pouco, a compreender que tarefas, funções, são estruturas de responsabilidade para definirmos atribuições e não estruturas de poder, mas estruturas que requerem a autoridade moral e a autoridade do trabalho realizado. A capacidade de formar redes passa necessariamente pelos valores do coração do líder, que nós já estudamos aqui neste podcast, na sua primeira temporada, e que temos constantemente revisitado nas oficinas de treinamento de liderança no nosso programa de formação de líderes espíritas. Porque a capacidade de formar redes requer paciência. Muitas vezes, uma decisão, um consenso é custoso, demanda muitos diálogos, algumas horas de trabalho, e muitas vezes pensamos, mas seria mais fácil se eu, líder, pudesse decidir implantar isso e convencer as pessoas dessa necessidade. Pode ser. Nós viemos de um longo período de lideranças que são autocráticas e ainda nos vestimos bastante com essa roupagem. E em dados momentos, ela até é necessária. Mas quando formamos uma rede que estabelece os seus consensos, que aponta os seus caminhos, nós estamos trabalhando um elemento que é vital para a perenidade das relações, a saúde das instituições e a formação de novos líderes, que é esta capacidade de construir coletivamente. Há uma rede envolvida, e a rede envolvida é rede de apoio, é rede de execução, é rede de replanejamento. Então, a lição que o velho pescador da Galileia nos traz, ao ir buscar no coração do Sinédrio alguém que pudesse erguer a sua voz, empenhar a sua liderança, a sua atitude em favor da casa do caminho, é muito atual. Quantas vezes nós precisaremos das autoridades constituídas, dos empresários, do primeiro setor, dos parceiros do terceiro setor, para concretizarmos os nossos projetos. Então é necessário manter as veias que vascularizam a rede abertas, para que por elas circule esse valor que é a solidariedade, que é a tolerância, que é a compreensão das diferenças, o respeito, às diferenças, porque só assim nós seremos capazes de formar redes. Sobretudo a autoridade moral. Muitas vezes nos perguntamos, por quê? As decisões custam tanto a chegar aos pontos mais distantes das redes. Porque nós ainda temos uma dificuldade muito grande de atratividade desses pontos. E muitas vezes pensamos que o fato de termos posturas paternalistas, de querermos voltar àquelas tendências do passado em que desejamos nos tornar carismáticos, cedendo a pressões ou entregando
com determinada facilidade aquilo que a rede deveria construir é o caminho. E nós já sabemos que não. Ninguém valoriza senão aquilo para o qual se esforçou para produzir. Então, a capacidade de formar rede é também a capacidade de ver no outro o bem, o bom e o belo que o outro é capaz de produzir. Nós temos que confiar, termos confiança de que há sim pessoas com capacidade, que há pessoas que são devotadas ao bem e capazes de suprir as necessidades da rede que nós integramos. Portanto, nos exemplos trazidos neste capítulo e que foram objetos dos nossos estudos e reflexões, nós igualmente podemos observar a importância da liderança e a influência pela liderança em todas essas cenas que desenrolam no ambiente simples, presente nos primeiros movimentos do cristianismo redivivo, na Casa do Caminho. Igualmente, como, de maneira simples, mas potente, a liderança de Pedro realizava o processo de compartilhamento da visão, que é este olhar da alma que devemos exercitar em nossa ação de construtores do reino de Deus, desta sociedade regenerada, na influência positiva do Evangelho e do Espiritismo, na transformação, na regeneração da nossa sociedade, dando o tom da magnitude da tarefa, da importância desta obra, que ao mesmo tempo que se representa um grande desafio, ao mesmo tempo é esse tônico revigorante nas turbulências enfrentadas na execução dos nossos propósitos. E nós podemos identificar um traço diferencial nas obras de assistência e promoção social inspiradas nos ensinamentos de Jesus. Ele foi o marco inicial desta visão diferenciada sobre os desafios, até mesmo os infortúnios, as dores e os sofrimentos. Ele inaugura uma nova era de compreensão de que o sofrimento é um convite ao amor e à superação do apego egoísta, orgulhoso aos valores fúteis, aos bens materiais e que são transitórios, visando essa erradicação dos verdadeiros males que nos assomam. Os males filhos do orgulho e do egoísmo. Portanto, neste novo paradigma, esta nova atitude do líder perante os desafios se torna imperioso absorver essa atmosfera que emana dos ensinamentos de Jesus, aclarados pelo Consolador prometido, que é o Espiritismo, foi prometido por ele, a fim de nós edificarmos pilares, bases sólidas em nossas instituições, superando esses obstáculos que são erguidos pela nossa incompreensão e intolerância. E quando a sombra das dificuldades se projetarem sobre os nossos núcleos de ação,
Respondamos como Pedro, com desassombro e fé, com iniciativa, porque se quisermos permanecer na companhia do Mestre Jesus, fiquemos ao lado dos seus filhos preferidos, seus filhos diletos, porque é dele a afirmativa de que veio para os doentes e os aflitos. E igualmente perseveremos na difusão da sua mensagem, que é o único caminho para a libertação do erro e das mazelas que nos afligem. Nos encaminhando para os momentos finais do nosso episódio 33, Atitude do Líder ante os Desafios, nós temos um momento literário onde convidamos a multiplicadora do Programa de Formação de Lideranças Espíritas, Maria Nair, da cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a emprestar a sua voz para a leitura da mensagem O Companheiro. Livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel Chico Xavier. O Companheiro. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Jesus, Mateus, capítulo 18, versículo 33. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente em se tratando da obra de Deus que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai que é Deus e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos. Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e aprender. Emmanuel. Gratidão, amigos e amigas. Este foi o episódio de número 33, com o tema Atitude do Líder ante os Desafios. Que fazeis de especial? Do podcast Liderança Espírita para a Nova Era. Nossos votos de incorporarmos essa nova atitude ante aos desafios que são oportunidades benditas de crescimento e evolução. Fiquem todos em paz, na paz do Mestre Nazareno. Muita paz, muita paz.
Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, construindo a paz.